Olá, olá, tudo bem? Boa tarde para você aqui no Instagram, boa tarde para você aqui no YouTube, tudo bem com vocês? Como nós estamos, deixa eu dar um toquinhozinho aqui, para ver se fica melhor. Como vocês estão? Hoje eu tenho uma live um pouquinho mais pesada, né? Não gostaria muito de estar fazendo ela desse jeito, não. Mas é a vida que segue, né? O que a gente tem para hoje. Então vamos confiar, né? Vamos fazer o que tem que ser feito e vamos trabalhar. Então, para você que está aqui no YouTube, já é inscrito no meu canal, gratidão, tá? Se você não é inscrito, abriu essa live pela primeira vez, então se inscreve aí, tá? No meu canal, vou aqui chamar algumas pessoas, já que a gente faz ao vivo, chamar aqui algumas pessoas do Instagram, né? Se essas pessoas conseguirem chegar, a gente vai fazer uma live maravilhosa. Eu gosto de trabalhar agora à tarde, fazer esse momento da tarde com vocês. E se essas pessoas não conseguirem chegar também, porque estão cuidando da vida delas, né? A gente vai fazer essa live para você que vai passar aqui no futuro. Para você que pode passar daqui uma hora, 2 horas mais tarde, quando chegar do trabalho, amanhã, depois, ou até mesmo enquanto a gente estiver aqui fazendo. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho feito lives aí à tarde sempre, né? Para a gente estar conversando como amigos, com pessoas simples, como leigos, mas pessoas que têm responsabilidade, que querem trazer o melhor para dentro da sua casa, para a sua família. Então, comecei essas lives desde novembro, né? Por conta mesmo do problema de pandemia. E eu segui e aí fui buscar como a gente pode estar se imunizando. Então são várias lives nesse sentido, como a gente pode estar trabalhando com a nossa imunidade, para a gente não estar colocando, né, a nossa vida em risco. E depois a gente vai pegando mais gosto e vamos fazer, né, lives. A situação deu uma melhorada e a gente foi fazer lives para o emagrecimento. Já estava um mês aí trabalhando com a obesidade. E aí a gente novamente foi meio que encurralado, né, para essa história de novo aí do Covid, para essa história aí de lockdown. E eu creio que você estando aqui, em qualquer parte aqui do Brasil, a sua situação não deve ser muito, muito melhor do que a minha. Então, não gosto muito desses assuntos, mas há uns 3, 4 dias eu venho estudando mais, acompanhando mais as notícias, filtrando mais aquilo que a gente pode estar trazendo para cá. E não quero que você fique, né, como eu não fico, em cima de jornais, de muitas notícias, de muito sensacionalismo, que fazem você ficar, né, com mais problema, fazem você ficar ruim, né? Isso é ruim. Então, eu deixo colocar aqui hoje para vocês, tá? Eu me chamo Maria Viana, tô aqui na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas, todo mundo em casa agora. E a gente assim, né, apreensivo. Então eu quero trazer vocês para a gente estar fazendo algumas reflexões. O nome da minha live hoje vai ser o que fazer em tempos de lockdown, né? Porque se você está numa cidade que não entrou ainda em lockdown, com certeza, né, os seus líderes aí, os prefeitos devem estar já vendo como podem fazer isso, porque a situação está realmente muito perigosa. Então deixa eu só colocar aqui o nome da nossa live hoje. O que fazer em tempos de lockdown. E nós mesmo aqui, né, nós já estamos, agora à tarde vai sair mais uma decisão do nosso querido prefeito e de todos os prefeitos aqui da Baixada Santista, né, onde eu me encontro, para eles verem o que é que eles podem estar fazendo em conjunto, porque não adianta
o prefeito da minha cidade fazer alguma coisa e os outros não fazerem, uma vez que os municípios são um em cima do outro, né? Então não adianta um fechar e o outro não fechar, não adianta um munícipe de um outro lugar precisar e a gente não socorrer. Então a gente está vivendo realmente com esses problemas e aí a gente vai estar falando disso hoje. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos fazer com que, eu não sei o que eu fiz, que as pessoas que estão não aparecem para mim, né? Mas vamos ver como é que eu arrumo isso aqui, tá? É assim mesmo. É a vida que segue e a gente precisa. Muito bem. Vamos ver quem foi que chegou. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar. O que a gente deve fazer em tempos de lockdown é o meu tema hoje. Eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui querendo amedrontar, não gosto de sensacionalismo, eu gosto de filtrar muito as coisas e quero trazer esse assunto para poder a gente mesmo estar se cuidando, né? Cuidando dos nossos, puxando aquela autorresponsabilidade que eu trago tanto para vocês, né? Então eu estava vendo algumas notícias e quis pegar assim as mais frescas possíveis, as mais confiadas possíveis. Então, enquanto eu estava estudando, contando com o tempo que eu estou agora, às 17 horas, exatamente há 17 horas aí atrás, o Brasil registrou o maior pico, né? O maior pico de mortes dentro do nosso país, desde que começou, desde o ano passado. Tá? Então, por esse abençoado aí que circula aí no nosso país, que está catando tudo, né? Como uma vassoura braba. Então, a gente teve aí o maior pico de força de mortes, né? Foram mais de 2.700 pessoas, com mais de 87 mil casos novos, né? Então, esse é para o meu país, para o seu país. Se você é um brasileiro, esse é o pior momento para a nossa saúde, para a saúde do estado, para a saúde do município. Então, num dia só, você registrar quase 3.000 pessoas, e como já foi às 17 horas, eu não duvido nada que isso já esteja, né, com 3.000 pessoas por dia morrendo. Então, tu pensa aí comigo, se as pessoas que têm outras doenças, né, porque aí o nosso presidente veio questionar, mas será que essas mortes todas são por conta de Covid? Agora tu pensa aí comigo, sendo de Covid ou não, as pessoas que têm outras patologias, eu, você, que temos alguma doença, você vai procurar socorro agora? Sabendo que você pode chegar lá e você ser contaminado? Então você só vai no último caso. Você só vai quando você não tem mais jeito. E quando chega lá, se não for uma coisa muito grave, você vai ser medicado e vai voltar para casa. E se for uma coisa grave, você já não tem leito também para estar ficando. Não tem mais lugares para estar ficando. Está tudo entupido só por conta de Covid. Daí essa preocupação toda com o colapso do sistema. Onde eu e você, o que a gente puder fazer em casa, o que a gente puder se cuidar em casa, de mim, do marido, dos filhos, de todo mundo, você tem que fazer tudo para você se cuidar. Agora, se teve algum sintoma, que você também vá o mais rápido possível. Por que o mais rápido possível? Para você ainda ser medicado, muitas das vezes dá para você se cuidar em casa, ao invés de você chegar lá já precisando de um leito. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então você vai correr um risco, vai, só que se você tiver com aqueles sintomas do Covid, o que você vai fazer? Caramba, vai rápido, não coloca a sua família em risco. Sentiu qualquer coisa, vai e faz o teste. As farmácias também agendam teste. Você não precisa só ir para lá, você pode ir para lá já sabendo que precisa. Se você tem alguma doença, se mantenha em contato com o seu médico, para você estar ali com algumas orientações e não estar precisando ir pro... Não sei o que eu fiz aqui que não estou conseguindo. Deixa eu mandar aqui para alguém, porque eu não estou conseguindo recepcionar vocês. Dá pelo menos boa tarde, tá? Não sei quem está chegando. Dá um oi aí para mim, para ver se me destranca, né? Porque eu não estou conseguindo e aí nós vamos. Sei que tem gente na sala, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Se conseguir dar um oi para ver o que é que eu fiz aqui, porque algumas coisas para mim ainda também são novidades. Então eu quero pedir para você o seguinte, tudo que você conseguir fazer dentro da sua casa, que você não precisa sair, faça, para você não ter que ir, porque não interessa se quem está morrendo ou quem está ocupando os leitos foi de Covid ou deixa de ser. O interessante é se precisar de leito, vai ter? Não, não vai. Então, para a gente não fazer com que isso se dissemine, ontem eu estava falando para vocês, pelo menos aqui,
né? Estava trazendo ali a quantidade de estados que já estão com essa cepa aí, que era a de lá de Manaus, que é muito rápida, se dissemina muito rápida e ela é muito grave. Então, o que acontece? Quando você está lá, ou quando a pessoa está lá, ela não sai com facilidade, ela passa mais de 20, 21 dias. Então, ela fica consumindo e ocupando o leito, que vão estar chegando outros e não tem. Então, não tem como você abrir tantos leitos. É o que o prefeito da cidade de Santos também estava relatando. É como você abrir uma torneira e não interessa o tamanho dela, porque o ralo embaixo é muito maior. Não tem como reter. Abre um, chega 20, abre um, chega 20. Então, não dá vencimento, tá? O nosso país também está vivendo uma epidemia e as pessoas não estão falando. Duas, né? Uma de dengue, que está matando também, e a outra são de partos prematuros. O que está acontecendo? As mulheres que estão grávidas e terminam se infectando, elas terminam do mesmo jeito que dá trombose, essa doença dá trombose em outros órgãos, ela vai dar trombose na placenta. E por conta disso, para salvarem, as UTIs, né, neonatais, sem estarem preparadas para receber tanto bebê, começa também aí uma demanda muito alta nas UTIs, né, dos bebezinhos que precisam dos cuidados, e dessas mães também aí que vêm, não estava preparado para isso. Você estava preparado para receber pacientes só de Covid, você não estava preparado para receber ali essas mulheres que acabaram de dar à luz, que tiveram partos prematuros, que estão lá precisando também de uma UTI. E que às vezes, olha, ainda bem que vocês me destravaram, tá? Seja bem-vinda Marlene, Yolanda, Elza, porque eu estava de um jeito aqui que não dava para ver quem estava chegando. Então eu quero dizer para vocês exatamente isso. Além das coisas que a gente tinha, que já era problemático, a gente também está aqui aumentando o número de pacientes que estão tendo os seus partos prematuros, os seus bebês estão precisando também de UTI, e como se não bastasse, alguns deles e delas se contaminam lá dentro. Ou acabaram de se contaminar, não era nem para nascer agora, mas por conta desse problema, porque dá esse problema aí, a trombose de placenta, o resultado são UTIs também de novo cheia. Então as UTIs obstétricas não estavam preparadas para receber tanta gente. As UTIs neonatal também não estavam preparadas. E se a gente for pensar em preparado, tá todo mundo perdido, mesmo com um ano de pandemia, que a gente já aprendeu muita coisa. Eu queria tanto que você e eu, que a gente estava em casa, que a gente teve a possibilidade de se cuidar, que a gente aprendeu como cozinhar, que a gente aprendeu tanto a cuidar ali da nossa imunidade, que a gente colocasse agora em prática, para a gente não precisar estar lá fora. Porque os outros que estão aí ainda esperando e acreditando, né, que o governo vai vir e vai resolver. Tem pessoas cegamente acreditando que tudo vai se resolver só com a vacina, que tudo vai se resolver porque o prefeito, porque o governador, porque o presidente fica procurando culpado. Gente, os políticos que são sérios, os líderes, não só políticos, mas líderes de hospitais, líderes de saúde, os líderes que são sérios, que levam isso aqui com seriedade, nem eles sabem o que fazer. Até porque as vacinas a gente nem sabe se é tão certo assim. Então nem eles sabem exatamente o que fazer. E os que não são sérios estão aproveitando do momento para estar fazendo aí aquela bagaceira, né, que a gente conhece. Então está aí na negociação. E enquanto isso, a população está batendo cabeça, sem saber nem o que faz, nem o que se cuida. Fica culpando o político, fica sem obedecer ainda o que eles fazem porque não concorda. Tem muita coisa que eu também não concordo. Mas se é para o bem dos outros, a gente tem que pôr. Se é para pôr uma máscara quando está no meio do povo, você vai ter que pôr. Se é para você não aglomerar, não vai. Se é para você manter distanciamento, tudo bem. E se é para trancar por algum tempo, tranca. Porque é melhor trancar do que a gente simplesmente ficar perdendo vidas. Né? Como você coloca aí, ó, os médicos, enfermeiros, todos estão na linha de frente, estão exaustos, estão cansados. Por que eles estão cansados? Se eles estivessem trabalhando em qualquer outro lugar, se os enfermeiros, os médicos, o pessoal que está na linha de frente aí nessa batida, eles estivessem trabalhando em qualquer outra profissão, com um ano você já está querendo férias. Você imagina você viver o estresse que é, eu comecei tudo por isso. Eu vi que esse povo mal se senta, eles não conseguem fazer o trabalho normal de atendimento de Covid, emergência Covid, e aí eles estão naquele pico, eles colocam aquelas roupas e depois eles tiram e eles não sei o quê, e eles já têm
parentes e amigos que perderam, eles estão separados da própria família para não estar levando esse vírus para eles. Então o estresse emocional também está pegando esse povo. E aí quando a gente começa a procurar quem é apenas o culpado, achar que vai se achar, quando você começa a procurar só esses culpados e não acha, então tá pior ainda. Por que tá pior? Porque você, ao invés de estar se cuidando, fazendo a sua parte, você está indo para um povo que já está também cansado, exaurido. Tem pessoas, esse documentário que foi colocado ontem, né, do médico e enfermeira que gravaram aqui para a Prefeitura de Santos, pedindo pelo amor de Deus para a gente ficar em casa, que a enfermeira desabafa e fala assim que ela se viu batendo no defunto, pedindo para ele voltar por causa dos 4 filhos que estava deixando. Então eles já não estão mais assim como estavam no começo, estão cansados. E mesmo que o prefeito, e mesmo que qualquer um chegue e abra mais leitos, está faltando profissional. E se eles pudessem ficar em casa como eu e você, com certeza eles estavam, porque eles têm o olhar do que eles realmente conhecem. Eu e você, a gente não conhece e a gente fica duvidando. E a gente fica ali ainda batendo pé firme. Eu sei que é difícil. Eu não quero estar no lugar de você que está aí tendo prejuízos econômicos muito grandes. Mas é melhor um prejuízo econômico que você vendo e tendo a oportunidade de reverter do que você mesmo partir, que adiantou. Às vezes você ainda com filhos pequenos, você aí partir simplesmente porque não quis parar um pouco. Ou se sentir culpado porque seus funcionários foram tudo pro saco. Relaxa um pouco. O mundo está mudando, tudo vai passar. Então a gente está sofrendo com essas faltas de leito, esse desmantelo todo, né, que a gente está sofrendo. O povo está esperando, perdido, esperando que os líderes venham. Os líderes sem saber o que fazer. E a gente vai fazer o quê? Se unir, cara. Você tem que levar todas as informações que você tiver, tudo aquilo que você puder fazer pelos seus, para você não deixar fazer besteira, você tem que fazer. Tudo aquilo que você puder fazer para lutar por essas abençoadas vacinas, você tem que fazer. Você tem que lutar pelo distanciamento social. Se alguém encostar em você, seja chato, mas diga, se afaste. Às vezes você está pegando uma coisa ali no mercado, em algum lugar, as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí eles. Diga, não se preocupe. E se acharem, você achar que está sendo muito ruim, você fala para eles assim, não encosto muito não, que eu estou com suspeita. Pronto. Suspeita de quê? Estou com suspeita, estou aqui com febre, mas vim buscar aqui alguma coisa. Tá? Por quê? Porque aí a pessoa já não quer pegar mesmo, sai de perto de você. Mas você não sabe se era aquela pessoa que não está respeitando nada, se não é ela que está tentando ali, usada pelo inimigo, lhe catar. Então, mantenha o distanciamento, mantenha o isolamento, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não queira. A união que eu chamo vocês agora, que todo mundo deveria estar fazendo, é aquela união da consciência. É consciência de quê? Da grandiosidade, da gravidade do sistema. A consciência da grandiosidade e da gravidade do momento que a gente está vivendo. Eu não quero, eu não preciso, eu não quero ver vocês em pânico, eu não quero ver vocês ansiosos, eu não quero ver nada, eu só quero ver vocês conscientes. E a consciência é para poder o quê? Às vezes eu subo na tamaca aqui, quantas vezes eu não subo e digo, eu só quero você vivo. Eu só quero que você esteja vivo. E que você, já que vai estar vivo, esteja vivo bem. Esteja vivo bem, cuide dos seus. Esquece as coisas lá fora, esquece aquilo que não está no seu controle. Deixa de querer ficar sabendo tudo ao mesmo tempo, todo mundo fazendo. Não. Escolhe as coisas que você vai fazer. Mas se a sua cidade ainda não entrou em lockdown, se prepare. Se prepare. Porque, filho, é eminente ali, não tem jeito não. Olha, das 27, isso eu estava buscando os estudos de 2 horas atrás, as notícias de 2 horas atrás, de 4 horas, de 20 no máximo. Porque passou de uma semana, já não interessa mais, já mudou tudo. E isso não depende de mim. Eles vão dizer o que fazer e eu vou ter que aceitar. Então, para que eu vou ficar gastando energia com uma coisa que era da semana passada? Eu vou gastar com o que é agora. Hoje ainda vai sair mais uma liminar e uma decisão do povo da Baixada todo, o que é que eles vão fazer. E eu vou ter que fazer o que? Acatar. Eu só preciso saber o que se trata. Até a de ontem a gente sabe do seguinte, das 27 capitais do país, as 27, só Boa Vista e Belém, que não estão com 80% dos leitos ocupados. Só as duas, tá? Dessas 27,
19 tem mais de 90% de ocupação. Ontem a gente estava, há mais de o quê? Já está com mais de 30 horas que saiu a primeira notícia, que a gente já estava com 74,8%. Então, quase 75% de ocupação desses leitos. Hoje, já existe ali mensagens encaminhadas que já está sem leite. Eu não acredito. Eu gosto de ir lá e ver. O prefeito falou, já declararam, aí sim eu trago para vocês, aí sim eu vou ver. Se não, não adianta, tá? O recorde de morte é isso mesmo, é assustador. Está com 17 horas que eu vi. O país teve mais de 2.700. Isso não é problema. Por quê? Porque entrou mais 87 mil novos casos. E os que não se sabe ainda, que não foram? Você coloca aí, né, Técio? Deixa eu ver seu comentário aqui, ó. A Fiocruz passa a produzir 6 milhões de novas vacinas por semana. Caso os nossos governantes dessem condições para que houvesse importação dos insumos, já estariam com mais de 50% da população vacinada. Isso mesmo. O que acontece, né? O que acontece? Também eles estão querendo importar uma outra, né, da Rússia, que tem condições, né, aí o pessoal aí do Nordeste já conseguiu, né, o consórcio aí do Nordeste, mas o governo federal estão em grandes negociações, porque não é aprovada pela Anvisa, mas é a única que tem condições de produzir e entregar. Foi exatamente por isso, né, que ficou sem ter opção. Por quê? Porque quer esperar a Anvisa aprovar. Tem muitos países, a gente está em filas que tem mais de 40 países na nossa frente. Então, a estrutura também que preocupa, eu estava vendo os especialistas falando, a estrutura do serviço funeral também já está enfrentando muitos problemas. A gente teve aí, para vocês que estão em Pernambuco, acho que foi, não sei se foi Vitória de Santo Antônio, se foi Vitória da Conquista, em que não está tendo pessoas para estar enterrando os mortos, tá? A própria família está enterrando. Então, como se já não bastasse você perder, você ainda tem que ter esse problema. Então, essa estrutura não estava também planejada para tudo isso. Autoridades do setor aí funerário emitiram um alerta para evitar filas de carros funerários e evitar que haja mais enterros em valas comuns, em valas coletivas. Então vai ser criado, está sendo criado um plano emergencial para que os donos de funerária façam o quê? Não deem férias coletivas, não deem férias para funcionário nenhum, para ver se a gente consegue fazer, né, evitar isso. Então não faltar funcionário, não dar férias, se puder fazer mais contratação, contratar, e principalmente repor estoque, se regularizar com estoque, para trabalhar em 30 dias como se estivesse trabalhando o que trabalharia antes da pandemia em 90, 120 dias. Então em 30 dias eles vão ter que estar com estoque que seria gasto em 3, 4 meses. Por quê? Porque vai se fazer necessário. E aí a gente vai ter um outro problema de colapsar. Você já entendeu como o negócio é grave? Então, para que isso não aconteça, eles tomaram essas providências, né? Estão vendo se todas esse serviço funerário, desculpa, bati aqui, esse serviço funerário toma essas providências que está no controle deles. E o que é que a gente está vendo aí? Que a gente está se encaminhando não só do colapso da saúde pública, né? Não só os riscos, né, sanitários e hospitalares que a gente está correndo, mas a gente está se encaminhando também, migrando ali para um colapso funerário. E quais são os riscos? Esses riscos são maiores ainda, porque os estudiosos que falam desse assunto, eles alertam o quê? Nós estamos correndo risco como se tivesse na Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estavam se contaminando com tudo. Era tanta morte que terminava se contaminando com tudo. Contaminação secundária por bactérias, contaminação do solo, do lençol freático, dos alimentos. Então a gente tem que estar atenado para tudo isso. Por quê? Porque enfrentando essa falta, já que está acontecendo nas funerárias, e sem acontecer nas funerárias, o próprio país todo já está enfrentando em muitos hospitais e muitas cidades já estão enfrentando também a falta de alguns suprimentos. E quais são esses? Oxigênio, kits de intubação, de medicação, né, que ceda,
Relaxante muscular também já está faltando. Coagulantes fabricados até no Brasil, né, heparina, já está faltando. Já se encontra no limite em alguns lugares. Então, o que é que a gente tem que fazer, gente? Pelo amor de Deus, tudo o que eu puder fazer para me cuidar em casa, para ter as condições de estar em casa, eu vou fazer. Hoje eu fui buscar ali algumas informações aqui do meu... O que é que eu posso falar mais? Esse era no geral, mas o que é que eu posso falar? Eu posso falar mais da minha cidade, porque eu convido você também para estar vendo o que está acontecendo no seu estado, para estar vendo o que está acontecendo na sua capital, para estar vendo o que está acontecendo na sua cidade. Para você estar acompanhando sem muito desespero e sem muito sensacionalismo. Saia daqueles grupos que só sabem trazer morte, saia daquele negócio que só sabe trazer as fotos de quem já morreu. Procure um jornal que você confia, que você sabe que é sério, e uma vez por dia você visite ele para ver. Você não precisa passar o dia todo, mas você precisa saber, você precisa checar no hospital da sua cidade como é que está aquela situação. Você tem que ver o que é que você tem que estar informado para você mesmo não estar criando problema. O professor Técio coloca aí, o lockdown não é a solução, é parte de um conjunto de medidas. No entanto, se a população adotasse as outras medidas, dificilmente a gente chegaria nisso. Por que é que São Paulo não quer adotar o lockdown? Porque ele sabe que não pode nem sequer uma população muito grande, e ele não vai ter controle de fiscalizar. Só que se aqui a minha cidade consegue, pois que a gente faça isso. Só que precisa, como eles vão fazer hoje à tarde, que todos os prefeitos façam, porque nós somos um conjunto de 9, que não tem separação, o município está ali junto do outro, a cidade, não é assim não, aqui ainda vou circular aqui 2, 3 quilômetros para poder entrar na outra cidade, não. Você vai estar junto ali. Então não adianta um fechar, porque eu saio daqui e vou para a cidade vizinha, porque lá está aberto. Alguém sai de lá, vem para cá, e quando adoece, os de lá, vem exatamente para aqui, porque é onde está mais preparado. Então, quando alguém daqui precisar, não tem mais nada. Por quê? Porque ninguém se cuidou, só um prefeito fecha a praia, fecha restaurante, fecha não sei o que, os outros não fazem nada. É revoltante, sim, porque você fica sem ter o apoio, sem fazer as coisas. O próprio governo vai fazer o quê? Não quer dar o lockdown lá, mas vai dar feriado prolongado, vai adiantar todos os feriados. Só fechou aqui a vinda, né? A imigrante, não fecha o restante. O pessoal que está em São Paulo tem casa à beira-mar, tem casa de veraneio, tem casa no litoral, vão ficar onde? Vai ficar lá que está todo mundo morrendo? Então, gente, é uma questão de consciência, parece que ainda estão brincando de esconde-esconde, não estão fazendo as coisas certas. Se a gente for observar que as filas de espera dos hospitais em todas as cidades, quem espera para se internar está cada vez mais aumentando, tá? Então, antes, o jovem que nem se contaminava e estava batendo no peito, hoje ele está nem voltando. Quando consegue internar, não está nem voltando, são muitos os jovens. É mais de 50% da população de 30 a 39 anos aumentou em mais de 50%. E a quantidade de jovem é muita, tá? Os municípios aqui da Baixada, eles estão pretendendo decretar esse lockdown para evitar essa propagação desse vírus. Foi as declarações do prefeito ontem no UOL, ontem não, hoje, tá? 19/3, ao 12:08. Então, fui buscar a entrevista dele. Para quê? Para você falar baseado. Eu não quero trazer aqui se é informação, é informação. Então, ele, o Rogério Santos, do PSDB, ao 12:08, deu uma entrevista para o UOL dizendo o quê? Que os prefeitos vão ter que se unir para, em conjunto, anunciar essas medidas restritivas para combater. Ele afirmou ainda, o colapso nos sistemas da saúde dessas cidades é iminente. Não vai ter como evitar. É uma questão só de tempo. A situação é... Isso são palavras dele, tá? A situação é gravíssima. Conversamos sobre a possibilidade de medidas mais restritivas e de lockdown. A configuração da Baixada Santista é de cidades muito próximas. É uma região muito pequena. Há uma movimentação muito grande entre as cidades, além da questão do porto, que é o maior porto da América Latina. Traz essa movimentação para a cidade também. Então, como se não bastasse as cidades ser tudo aqui, ó, entrelaçadas, ainda vem gente de todo mundo por causa do porto. Os prefeitos da Baixada estão preocupados com a antecipação dos 5 feriados que o governador anunciou ontem, o Bruno Covas. Eles temem que os dias seguidos de folga pode causar uma movimentação das pessoas vindo da capital aqui para a região. Nós precisamos, palavra dele, do apoio do governador do estado, que decretou a suspensão da operação descida do sistema Anchieta Imigrantes,
Mas o que eles querem mesmo, o que os prefeitos querem, é ajuda para que haja nas estradas, seja fechada. Ou que haja, vamos fechar mesmo, mas ele diz o quê? Ó? Pedimos é que nas estradas de acesso ao litoral, que é a BR-116, que dá acesso a Peruíbe, Mogi e Bertioga, e que dá acesso a Bertioga e o sistema Anchieta imigrante, tenham barreiras educativas. O ideal era que fechasse. Só passa quem vai caminhão, só passa quem está trabalhando. Para que o morador vai estar para lá e para cá? Santos disse que os hospitais particulares da região, Santos o prefeito, tá? Rogério Santos, disse que os hospitais da região estão com mais de 95% já ocupado, né, dos leitos ocupados. De acordo com ele, a rede pública tem lotação praticamente dobrada em 2 semanas, saindo de 44% para 80%. A novidade é que essa variante aí, a P1, está na região. Isso realmente tem uma velocidade muito grande e a internação fica maior, a capacidade é menor e, além do mais, o pessoal ainda fica internado por mais tempo. Se fica internado por mais tempo, demora mais também, está desocupando os leitos, tá? Aqui, para a gente não ficar só no desespero de saber o que está acontecendo, e eu quis trazer para vocês, qual foi o nome da live que eu trouxe para vocês? O que a gente deve fazer agora, nesses momentos de lockdown. O que é que você deve fazer? Caramba, se a gente colocar a mão na consciência, não precisa nem voltar. A gente não precisa nem voltar para ver o que eu tenho dito e cobrado tanto de vocês, porque cada um sabe o que fazer. Mas além disso, que a gente sabe o que tem que fazer para não estar nos hospitais, para não estar em farra, para não estar em festa, para não estar aí se enchendo do que não deve, gente, tá pior do que o primeiro lockdown. Foi dado o primeiro? Foi. A gente tá pior do que aquilo. Então coloque na sua cabeça, eu só quero que você coloque, não é para se assustar, não é para ficar desesperado, mas é que está pior. Tá pior por quê? Porque além da quantidade de pessoas ser muito alta, quem chega lá está demorando muito mais a sair, os médicos estão muito mais cansados, eles sabem fazer mais do que no primeiro? Sabem, mas eles já estão exaustos, estão cansados. Então você não vai ter leito, vai pegar profissionais cansados, você vai ter ainda uma gravidade maior, porque esse novo vírus te deixa com gravidade maior. Já está faltando oxigênio, já está faltando medicação, já está faltando kit, já está faltando um monte de coisa. Então vocês vão querer o quê? É dessa vez mesmo agora que vai fazer o rapa completo? O problema é que quando um pega, traz para os outros, traz para a família toda. E quando é um pai, quando é uma mãe, vão deixar essas crianças com quem? Então, se você não quer se conscientizar, não quer se cuidar por você, se cuide pelos seus filhos. Se cuide, fique quieta, faça tudo o que você puder fazer em casa. Tá? Seja muito bem-vindo, que entrou aí o Tiago, Taniele e Elza, tá? Elza, se você puder ver no começo, né? Eu trouxe aqui a entrevista do prefeito hoje, meio-dia, né? O que é que já vai acontecer? Hoje à tarde eles devem estar aí também já se reunindo com todos os prefeitos da Baixada para tomarem providências a mais, né? Do que o que o próprio governador está livrando a onda dele. Vai dar esses feriados aí tudo e a gente aqui embaixo que se dane. Porque mesmo sem praia o pessoal tem casa de veraneio. O pessoal vai vir para cá. Então tem que fechar. Fechou. Não fecha só a cidade. Já fecha as estradas, tá? Já fecha aí as rodovias. Agora, com o tempo de lockdown, o que eu quero trazer são dicas também para como a gente vai ficar melhor, tá? Então, com o tempo de lockdown, as pessoas passam a ter o quê? As pessoas passam a passar mais tempo dentro de casa. É isso que a gente tem que fazer. Então, muitos não souberam se comportar o ano passado. Foram pessoas violentas, foram pessoas chatas, foram pessoas que achavam que quem estava em casa era escravo delas. Pelo amor de Deus, você tem que fazer desse ambiente um ambiente legal. Não é porque você veio para lockdown que o desespero tem que ser dentro da sua casa. Não, você está tendo a chance de não morrer, você não está lá fora. Para ver se quem já está contaminado, consegue se cuidar. Você não é mais uma pessoa que vai precisar de um leito. Mas não é porque você está em casa que você vai comer o juízo e as carnes de quem está em casa também não. E você que é de casa e não tem costume de ter esse pessoal em casa, porque todo mundo de manhã se levanta e ia trabalhar, e você acha que você perdeu o seu sossego,
né? Você pode estar aí, né, com o coração, com os sentimentos muito ruins, porque está todo mundo lhe dando trabalho. Tenha juízo. Coloque seu joelho no chão e dê graças a Deus que você podia estar colocando numa vala aqueles que você acha que está tirando o seu sossego. Então vamos todo mundo trabalhar em harmonia. Isso aqui não é apenas um problema físico, isso aqui é uma limpeza espiritual, gente. A gente vai ter que entender que o negócio é maior. É maior do que o que você está pensando, é maior do que eu e você temos conhecimento. Então, se a gente vai vibrar, se a gente vai estar sempre com sentimentos ruins, com pensamentos ruins, o que é que você está buscando para dentro da sua casa? Precisa que o inimigo pegue lá fora, se você mesmo já está pegando aqui dentro, está tirando a paz, está tirando o sossego? Né? Por Jesus. Então, às vezes, o marido é obrigado a sair para a rua porque não aguenta a mulher dentro de casa. A mulher não consegue fazer a comida com o estopor do marido também enchendo o saco, não sabe ajudar, não sabe fazer nada. Por favor, né, gente? Em nome de Jesus, né? Eu sou católica, então, em nome de Cristo. Eu falei para vocês, pega seu Cristo, seu Jesus está aí do seu lado, segura sua cruz aí, pelo menos nesse momento. Tá? Então, a gente tem que estar sabendo que a gente vai ficar muito tempo dentro de casa. Esse é o primeiro ponto. Para nós, para toda a sociedade, quando a gente vê que vai ficar um tempinho ali impedido, seja de fazer o que for que a gente gostaria, só de saber que está fazendo alguma coisa que é os outros que estão mandando, a gente já começa a achar ruim. A gente já começa a achar que aquilo ali é uma punição. A gente não consegue dar graças a Deus, porque eu tenho certeza absoluta que muitos desses profissionais da linha de frente e profissionais da linha de frente para mim, eu estou cansada de falar para vocês, eu não estou falando só de médico nem de enfermeira não. Estou falando das cozinheiras, que precisam, esses médicos para estar lá, eles têm que comer. Eu estou falando da arrumadeira, eu estou falando da passadeira, eu estou falando do pessoal que trabalha na lavanderia, eu estou falando de todo mundo. Eu tenho certeza absoluta, ô filha, eu tenho certeza absoluta que esse pessoal gostaria de estar em casa. É para torrar, né? Esse pessoal gostaria de estar em casa também. Assim como eu e como você, a gente está podendo e está achando ruim. Pergunta se eles não gostariam de estar se cuidando. Pergunta para aqueles que todos os dias tem que escolher onde é que ele vai entubar. Quando ele chega na UTI, ele tem que escolher qual daqueles que ele vai pôr no oxigênio. Aqueles que vê o olhinho da pessoa desesperado, pedindo um pingo de oxigênio para respirar. Você quer ter motivo para ficar em casa? Converse com o enfermeiro, converse com o médico, converse com alguém que está lá vivendo aquilo, que você tem motivo para você ficar em casa. Então, a gente precisa ser uma pessoa mais coerente, não ter isso aí como um sofrimento, tá? Ter como um livramento. Tô cansada de falar para vocês. Tem coisas que a gente não entende e é que Deus está dando livramento. Então, tem muita coisa mesmo que a gente não concorda, porque vê aí a safadeza dos políticos, vê eles negociando a vida do ser humano, mas não é por isso também que a gente vai ficar aí revoltado ainda fazendo. Não tem coisa que, se eu não posso, se você não pode, então vamos facilitar aí a nossa vida, tá? Tem uma outra coisa também, tá, gente? Se vocês não cuidarem do lado emocional, né? Durante todo esse período, adotando hábitos mais saudáveis, que é o que eu trago aqui sempre. Hábitos de comida, hábito de dormida, hábito de hidratação. Se vocês não adotarem hábitos mais saudáveis, não tem como a gente exigir um hábito emocional bom. Não tem como a gente exigir um hábito espiritual bom. Esse é um momento, é um conjunto de tudo, onde você tem que estar ligado em tudo que você está fazendo. Então, em tempos de pandemia, é natural que a gente potencialize uma outra merda, que são as dores. Então, por a gente ter sido castrado, tirado o direito de estar para lá e para cá, se movimentando para onde quer ir, as tuas articulações já vão gritar. E se você nunca teve problema, você vai começar a arrumar. E quem já tinha vai piorar. Então, a gente tem que estar ali buscando algumas coisas para poder estar fazendo. É nesse tempo agora que essas mudanças vêm, que a gente vai ter essas dores aí muito significativas, a gente vai ter a nossa rotina totalmente modificada, então a gente precisa também estar atento nela, porque a falta de uma rotina é muito ruim. Você pode dizer que a tua vida rotineira é muito ruim quando você quebra essa rotina por causa de doença.
Quando você começa a andar para o hospital, quando você rapidamente você gostaria de estar na rotina que você estava. Então faça de conta que você está trabalhando, é aquilo que eu trouxe ontem, coma nos horários certos, faça as coisas certas, escolha programas, faça tudo direitinho. Para quê? Para você não precisar ir para nenhum desses hospitais e nem que um seu vá. Então você tem que praticar atividades simples. Hoje eu não quero nem falar do que você tem que cuidar do seu corpo, eu quero cuidar de você como um todo, tá? Então você pode praticar atividades prazerosas, feitas em sua casa, para cuidar da sua saúde e da sua família, das emoções dele. Você pode reunir a família, sentar-se, fazer um lanche, conversar, almoçar no mesmo momento. E se isso não acontece, convida aqueles que querem, deixa o outro que não quer ficar assistindo. Aqueles que querem, você coloca para mostrar que isso funciona. E aqueles que não querem, não adianta também você ir com 4 pedras na mão para botar junto, senão vai piorar. É de novo você fazendo aquilo que você gostaria que fosse. Então, a sua vontade. Não é a sua vontade que prevalece. Vai estar todo mundo junto. Então, você vai fazer, você vai chamar, você vai insistir, você vai preparar. E a pessoa, se não quiser ir, 2 ou 3 se juntam, o quarto fica olhando. 4 se juntam, o quinto fica olhando. Só tem 2, então chamou, não vai, faça você sozinha como se estivesse arrodeado de vários amigos. Se junte, faça um lanche, assista um filme, veja alguma coisa, faça uma leitura junto, debata sobre algum assunto, mas nada que seja. Não vai inventar de fazer uma DR, né, no tempo desse. Tem nem pra onde ir, tá, gente? Por favor. Pratique alguns exercícios como o da gratidão, o da esperança, a comunicação não violenta. Pratique, faça um propósito. Olha, a gente vai ficar aqui sem falar isso e isso. A gente tem costume de falar palavrão? Hoje ou então durante a pandemia a gente vai fazer um jejum de palavrão, a gente vai fazer um jejum de não se xingar, a gente vai fazer algumas coisas, a gente vai assistir um programa junto, a gente vai principalmente, se é um católico, assistir uma missa junto, uma novena junto. Tem novena aí de madrugada, gente, eu estou fazendo novenas extraordinárias. Então não, eu sou evangélica, então vocês vão assistir um culto junto. Tem jeito para tudo, tá? Só não esqueça do seu lado também espiritual. Você precisa, além de praticar isso, o ser humano, ele é eminentemente social. Então, quando ele se sente ali castrado disso, qual a necessidade dele? Ele começa a ficar triste porque o humor dele começa a mudar, que ele está sem os amigos, às vezes ele está sem o pai, às vezes ele está sem a mãe, às vezes não está indo visitar o vovô não está vendo o netinho. Então, por a gente ser um ser que foi criado para viver em sociedade, viver perto daqueles que a gente ama, a gente tem que desenvolver também outros hábitos. Olha aqui os meios sociais. Abra live, converse com eles, vá para o Zoom, abra uma chamada de vídeo. Não deixe de se comunicar, não deixe, reserve tempo para isso, não é as carreiras não. Reserve tempo. Pega ali meia hora e diga, olha, tá hora a gente vai se comunicar. Ou então estou fazendo aqui o almoço, liga o telefone, bota de um lado, vai conversando. Não deixe os seus velhos sem ninguém, porque eles poderiam se contaminar e morrer. Eles vão morrer do mesmo jeito, ainda vão morrer entristecidos porque você abandonou. E eles não vão entender que era só para livrar eles do Covid. Eles vão entender que você estava com medo de se contaminar. Eles vão entender que você não foi forte o suficiente para estar com eles agora que eles precisavam. E quando você era criança, qualquer que fosse o problema eles enfrentaram. Você não deixa hoje os seus filhos sozinhos porque você não quer estar perto para contaminar. Mas você tira eles dos avós. Você não deixa os seus filhos só, mas você deixa seus pais só. Ah, mas eu estou com medo de contaminar eles. Então se cuide, não contamine. Qual é o problema? Tome os cuidados que você tem que cuidar, não se aproxime, não beije. Mas isso não impede de você ir lá visitar, de você ver o que está faltando, de você ir conversar. Se você está distante, vai para as redes sociais, tá? Para isso sua vida está facilitada. Agora, se você mora na mesma cidade, não tem desculpa. Você está entrando numa veia muito ruim no coração deles. Por mais que eles digam que eles entendem o que você está fazendo, já viveram tempo demais para entenderem que vão morrer solitários, tá? Então você está colocando medo, você está colocando ansiedade, você está colocando o que não deve. Você está dizendo ali inconscientemente que se eles precisarem de você, você não vai estar junto. Tá? Então pensa nisso, rever aí suas práticas, tá? Você pode sim minimizar toda essa dor, você pode manter
né, reunião online com toda a família. Combina, caramba. Pode ser numa hora de almoço, todo mundo está almoçando nas suas casas, mas estão com os aparelhos ali em cima da mesa, num Zoom, todo mundo participando, conversando. E por que não? As pessoas hoje, elas não estão na rua nem estão nas casas uns dos outros. Elas têm que estarem assim, ó, no aparelho uns dos outros, com segurança. E se você está na sua cidade, você pode estar visitando sim, tá? Então você pode estar com seus parentes, com seus amigos, com pessoas que você já conheceu, senhoras e senhores que você sabe que não tem ninguém por eles. Dê um jeito de falar com essas pessoas, nem que seja por telefone. E pra gente, para você próprio, você pode estar ali para combater o seu estresse, para que você esteja bem, para que o seu psicológico esteja bem. Vá estudar, procure. Vá praticar um yoga, que é muito boa para tirar o seu estresse agora nesse período. Vá praticar uma meditação. Se você não gosta de nada disso, vá meditar na palavra de Deus. Vá pegar ali, tem a Bíblia toda. Você não quer ler? Pega a Bíblia toda ali na voz de Cid Moreira. Escuta o que você quiser. Quer ver os salmos? Escolhe um salmo por dia. Quer ver provérbios? Escolhe um provérbio por dia. Se senta num canto, se deita num canto, fica ali à vontade. Vai assim, vai se cuidando. Você vai aprender como você vai sair sereno das coisas. O que você não pode é deixar que essa comichão dessa ansiedade vá lhe deixando mal-humorado e com vontade de voar no pescoço dos seus, tá? Você pode também estar fazendo exercícios mentais, cuidando do seu lado emocional, vivendo agora, vivendo aqui. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo mesmo? Ou você está me deixando falar aí sozinho, está fazendo 1.500 coisas? Você está entendendo? Então você pode estar lavando uma louça, sentindo realmente a água daquela torneira batendo em você, sentindo que água, não é gelo, não é gelado demais, não é duro demais. Você pode estar fazendo uma comida e você sentindo o calor, você pode estar picando ali suas coisas, sentindo o cheiro das coisas. Você pode estar fazendo o que você quiser e você está sentindo agora. Você pode estar só deitado e estar respirando e sentindo o seu ar preencher tudo e voltar. Se você estiver tão concentrado no aqui e no agora, você sente o seu sangue subir e descer. Então isso é uma maneira também de você mostrar que você está com você. Você não precisa estar na ansiedade. A ansiedade é o quê? Excesso de tudo, ou do passado ou do futuro. Viva agora, tá? É agora que o lockdown está chegando, é agora que a gente precisa estar bem aqui. Não precisa estar desesperado se vai precisar do leito. Você ainda nem está doente, para que você está pensando nisso? Faça tudo agora para você não precisar, tá? Então é agora que a gente tem que viver. É agora que a gente tem que cozinhar, fazer tanta coisa nova que você pode fazer de novo. Veio o primeiro lockdown, a gente diz assim, foi um tempo que eu tinha para fazer o que eu não sabia. Não aprendeu nada, vem outro. Se a gente não se cuidar, vai vir um terceiro. E qual é a diferença? Qual a diferença desse lockdown para o outro? As pessoas que estavam talvez naquele primeiro não estão nesse agora, tá? Então se cuide. Você tem que saber também, né, além dos exercícios mentais, para estar equilibrando ali as suas emoções, você tem também, olha que esse é doído, é saber lidar com as perdas desse período de pandemia, tá? É saber lidar com as perdas. Quais foram as perdas que você teve? Porque ficou evidente que o medo, ele está presente em todos os lares. Por quê? Ou com a possibilidade de você estar vivendo ali com a perda constante, ele está ali o tempo todo, mostrando que você pode perder seu emprego, ou você já perdeu e você está com medo de não poder alimentar ali ou pagar as contas que você tinha. Você está vivendo ali com a perda econômica já, ou medo de chegar nessa perda econômica. Você pode estar tendo perda afetiva, perdendo pessoas, perdendo amigos, perdendo parentes. Então você tem que aprender a lidar com as perdas desse momento agora. De Covid, perdas, não é porque você já ia sofrer, porque você perdeu um parente, que ele tinha que morrer. Às vezes de morte que você até, nossa senhora, você cruzar com a pessoa que tirou a vida do seu parente, você tira a vida dele também. Ou às vezes a pessoa foi até de morte natural e você também não aceita. Então aprenda a lidar com as perdas, essas agora mais ainda. Não procure culpado, não procure entender. Já temos casos aqui em São Paulo, sim, de pessoas morrendo por falta de socorro. Vamos ter mais ainda em várias cidades. Então, pelo amor de Deus, você já vai ter aquela perda. Aprenda a perder ela. Tá? Aprenda a perder ela. Para você não se tornar uma pessoa que ficou perdida.
não sabe por que ficou, não sabe o que é que vai fazer. Não. Primeiro a gente já faz agora para não chegar nesse momento. Mas se esse momento chegar, e muitas pessoas que já passaram por ele, então você vai ter que aprender, se você é uma dessas pessoas, e se vai acontecer comigo ou com você, que Deus nos proteja, então você tem que aprender, ou eu, a lidar com o luto. E como é que a gente vai lidar com o luto? O luto, ele é prejudicial, ele não é só uma dor, ele lhe prejudica quando você retém as emoções, quando você não libera aquelas emoções. Tem que chorar, chore. Tem que fazer alguma coisa, faça. Quer gritar uns 4 palavrão, grite. Mas aquilo tudo vai passar, você tem que deixar passar. Os estudos sérios, experiências de pessoas, apontam que parte das depressões mais difíceis de serem... Não é porque você vai ficar depressivo. É que o tipo de depressão é mais difícil de ser tratada, são esses que não, de quem não supera esses momentos aí de luto. Tem um luto ali mal elaborado. Quando o enlutado, ele não assimila o tamanho da dor, ele não assimila o tamanho da perda, ele não assimila essa perda, e aí ele fica, em certos casos, com uma reação psíquica, onde, sem querer, ou seja, inconsciente, ele nega essa dor. Ou ele faz de conta que não está sentindo nada, que está tudo certo, ou ele também começa no desespero com uma dor maior que não quer se largar daquilo. Então, vai entrando em depressão ou entra em depressão, e os próprios profissionais encontram muita dificuldade de tratar essa pessoa. Porque como é que ela vai tratar essa pessoa se a pessoa não reconhece que tem esse problema? Como é que você trata um viciado se ele diz que ele não é viciado? Então, fica mais difícil, tá? Então, a gente tem que aprender a viver com o luto. O que é que a gente vai fazer se isso acontecer? Ou se a gente der de cara com um amigo nosso, com alguém nosso que teve essa perda? É muito importante você encorajar as pessoas a viverem o luto e fazer isso mesmo que você falou, Elza. A Elza coloca aqui, ó, fazer uma ressignificação para desbloquear tudo que está nos prendendo nessa hora, nesse momento que estão passando, isso mesmo. E se você vai ter que incentivar essa pessoa a viver o luto, a sofrer aquela dor daquele momento, mas fazer exatamente isso, ressignificar. E como é que você vai fazer isso? A melhor maneira é você ajudar a pessoa que está enlutado, escutando ela. Então, essa escuta para o enlutado, ela pode ser feita por profissionais, por grupo de ajuda, por familiares, por amigos. As pessoas só precisam colocar as dores delas para fora, xingar, fazer o que quiser. E você, se quiser ajudar, você primeiro deixa elas botarem para fora tudo. Você não tem que dizer se está certo ou se está errado. Eu falei aqui que a ajuda é de escuta, não é de fala. É primeiro de escuta. Então você escuta e depois você tenta ajudar. E se a pessoa ainda não quiser escutar você, você escuta ela de novo. Você vai se tornar um ouvinte dessa pessoa. Até o momento que essa pessoa não tem mais nada para botar para fora. Então você vai ter que fazer o que também? Além de você fazer isso, você pode estar conectando essa pessoa, que a ajuda que você pode dar é escutar e conectar ela com a espiritualidade dela. E aqui, quando eu falo a espiritualidade, é independente da sua crença, é independente da sua religião. Eu espero que você tenha uma crença. E nessa sua crença existe algo que é mais do que você. Então você se conecta com aquilo, não busque explicação, você vai se conectar para você ficar ali melhor. Então, para Deus, gente, aqui, para mim que sou católica, né? Para mim que sou católica, a gente vai fazer o quê? Nesse momento aqui, a gente vai entender que pro dono, a gente não perde nada. Se eu tenho alguma coisa comigo, que não é minha, e o dono passa e pega, qual a minha revolta? Não é meu. Estava comigo por um tempo. E aí, na hora que foi preciso, que não era meu, não está mais comigo. Por isso que a gente tem que fazer tudo, por isso que a gente tem que fazer o melhor possível, porque você nunca sabe quando é que o dono vem também buscar você. Você nunca vai saber. Graças a Deus que a gente não sabe. Mas vai chegar esse momento. Então, quando a gente sabe que para o dono a gente não perde, aquela flor que está bonita, aquela fruta que está bonita, aquela semente que está bonita, aquela árvore que está bonita,
Tudo que não é meu, quando o dono passar, ele vai tirar. Você está plantando no terreno dos outros. Aí o dono passa, você está cuidando daquela roseira. Que ele vai passar e vai vir buscar as flores. Você está cuidando de uma roça aí de milho, está lindo o milharal de alguém, o dono vai passar e vai colher. É a mesma coisa. Então ele é quem vai saber a hora de colher. Se ele vai vir colher com uma coletadeira, se ele vai vir com uma coletadeira, se ele vai vir colher manual, se ele vai vir, não interessa. Você não tem que saber como é que ele vai vir colher. Você só sabe que quando chegar o ponto, aquele dono vai vir colher. Então você tem que entender desse jeito. Você tem que entregar, seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seja quem for. Você tem que entregar, se conecte com a sua espiritualidade. Carlinho, só um instante, senhoras e senhores, pessoas na porta e a gente vai colher. Tá indo, meu irmão? É o irmãozinho que estava também internado, né? É o irmãozinho. Estava internado e deve estar com fome. Graças a Deus saiu, pensei que ele não voltava. E é de rua, né? E a gente tem que acolher. Tá tudo certo, né? Graças a Deus que ele está aí. Então, o que é que eu estava falando para vocês? A gente tem que saber que o que não é nosso não nos pertence. E a gente tem que entender e dar para o dono, com a certeza de que foi feito o melhor enquanto estava comigo e que essa pessoa ainda vai estar cuidando do lugar bom para mim e para ela. Então, se foi bom enquanto a gente estava aqui, você imagina lá. Que eu acredito que existe um lugar maravilhoso, né? Para onde a gente vai. Não tem pressa. É por isso que eu chamo aqui, 120 vou viver. Foi feita para isso? Foi. Então, Senhor, me conceda aí 120, que a gente vai levando a vida, tá? Mas eu tenho certeza o que é 120 perto de um tempo onde nem se conta. Não se conta 1 até 120, não se conta nada. Acabou, é o resto, é a eternidade. Então, o que é isso perto de 120? Né? O que é que custa isso aqui para Deus deixar aqui 120? Se eu estiver servindo a Ele, pode deixar, né? Então, você vai estar com essa certeza de que o plantio, o dono passou, o dono colheu. Você vai sentir, você vai incentivar essa pessoa a sentir a falta, a chorar esse luto, mas vai ter a certeza, você vai mostrar para ela que o plano daquela pessoa se cumpriu. Já está cumprido ali o plano dela desse mundo. Ela tem um prazo de validade. Não é da minha conta, nem é da sua questionar. Ai, mas estava tão jovem, tinha uma vida toda pela frente. Para quê? Se de repente, essa vida toda que você imagina que tinha para frente, ia terminar se perdendo. A eternidade dessa pessoa ia se perder. Então não. Deixa Deus agir, deixa Deus cuidar. O Deus que me ama e que te ama, Ele não dorme. Ele está lá no trono dele. A gente pensa que isso aqui está um caos, já teve mundos piores, já teve tempos piores, né? Então, nossas hashtags, isso mesmo, nega. Aqui a gente defende e chamo vocês para estarem defendendo sempre. Você que está aí no YouTube, você que está aqui no Instagram e você também que está aí no Facebook. A gente tem que defender o 120 Vou Viver, Tribo de Leoa, seja congruente, do fogão ao milhão. Eu amo tu. E quando eu digo que eu amo tu, eu digo que eu amo você na sua essência. Eu não quero que você mude. É do jeito que você tá. Porque o seu problema, o seu jeito de ser é só você e Deus, no final das contas. Não vai nem adiantar, nem para lá, nem para cá. Não vai me tirar, nem pôr. O Viana Dicas, o Corpo Blindado, Desperto porque não tem dia do lixo. Tá? Então eu quero que vocês aprendam a defender essas hashtags, porque a gente começa sem nada, mas a gente vai fazendo uma história. Então você tem que colocar no coração dessas pessoas que estão vivendo um luto, que a vida dela agora é que ela tem que prestar atenção. Não é para ela questionar por que ela e não eu, por que aquele tão bom foi e esse tão ruim ficou. Se você ficou, quando você diz assim, por que não eu? Por que ele me deixou? Então questione só assim, por que ele me deixou? Não é porque ele foi, é porque você está aqui. Se você está aqui, o seu plano, o que você está fazendo? Busque o seu propósito, alinhe ali com o teu Senhor, faça o que você realmente precisa fazer. Vá buscar, tá? Vá buscar mesmo viver bem. E se você agora, durante a pandemia e tudo, você por acaso viu que na sua casa alguém exagerou, ou você mesmo exagerou, pusou o pé na jaca, fiz uma besteira, fiz o dia do lixo, não se mate, não se condene não. Fez, se levanta. O essencial é você tentar e estar sempre buscar o equilíbrio, incluindo aí o que eu tenho trago para você sempre. Faça a hidratação, durma bem, não durma demais, não durma de menos. Faça uma dieta diária de frutas, de verdura, de salada, de legumes. Coma comida de verdade,
para que você tenha saúde aí na sua casa. Essa é uma das outras dicas que você tem que botar pro resto da sua vida. É ter saúde na sua casa. Tempere suas coisas com temperos naturais. Esqueça Ajinomoto e não sei quem mais. Esqueça essas coisas aí que é só sódio, é só coisa artificial, criada para iludir o seu sabor, para iludir o seu paladar e lhe viciar. Então o que é que você tem que fazer? Faz com as coisas verdadeiras, com as coisas naturais. Tempera com limão, tempera com coentro, com salsinha. Tempera, gente, com comida. É comida temperando comida, é sabor de verdade, tá? Então você, por favor. E outras dicas que eu quero deixar aqui, ó, que eu já bati 1 hora, fiquei conversando, eu vou deixar aqui umas dicas muito rápido, tá? Gente, vocês precisam me perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Tá bom então, a gente sabe que tem esse delay aí. Algumas dicas dadas por alguns especialistas para que você que vai viver agora essa onda de lockdown, seja ele onde for, tá? Você tem que limitar o consumo de informação. Então você vai ter que focar nas notícias de órgãos oficiais, lugares que você realmente sabe que aquela comunicação é confiável, tá? Então a primeira delas é consumo de informação. Limite. Você não precisa saber tudo. Você vai se entupir de muita coisa e vai ficar ansioso. Você tem que reduzir o tempo na internet e nas redes sociais. Então não é porque você não está fazendo nada que você vai ficar o tempo todo rolando as barras das coisas, porque você vai terminar fazendo comparação com você e com o que você está vivendo. Não vai dar certo. Você quer ficar nas redes sociais, aí você vai dividir esse tempo para estudar, você vai dividir esse tempo para assistir alguma coisa que você queria, mas você vai ter que reduzi-lo, tá? Você vai silenciar ou mesmo sair de alguns grupos do WhatsApp que só falem de corona, que só falem de morte. Isso mesmo, Técio. Filtra as informações e, claro, na dúvida, confronte todas as fontes. Você sabe fazer isso. Então você vai lá e vê se aquilo tem realmente... o que estão dizendo ali naquilo ali é noção ou é fake news? Se você tiver num grupo que só posta os defuntos, só posta quem morreu, não, gente, pelo amor de Deus, você não precisa disso não. Você tem que sair, você tem que se limitar disso. Você não pode estar mantendo contato com pessoas que também só queiram ficar falando de problemas, só queiram ficar falando da vida dos outros, só queiram ficar falando de lamúria, de choro. Vai lhe botar para baixo. Então você tem que manter os seus parentes e você tem que manter todo mundo em comunicação, sim. Mas se precisar tomar uns tapas, se precisar tomar uns gritos porque estão fazendo coisa errada, você dá. E é isso mesmo, você tem que filtrar as suas comunicações, você tem que filtrar com quem é que você está se envolvendo, até mesmo nas redes sociais, para você não se prejudicar. Reconheça o estresse do momento que precisará ser e lidar com ele. Tá? Então esse momento é um momento mesmo estressante, não adianta você achar que é o rei da cocada preta. Então tá tudo bem se você um dia se sentir mal, tá tudo bem se você se sentir angustiado, tá tudo bem se você se sentir cansado, se você se sentir um pouquinho mais irritado, faz parte desse estresse, aprenda a lidar com ele. O que eu quero dizer com aprenda a lidar com ele? Você já sabe que ia acontecer, você não pode querer se vingar em ninguém ou querer dividir o seu problema com os outros. O problema é só seu, é você que está se sentindo naquele momento daquele jeito. Se você quiser chamar alguém para conversar e dizer que está daquele jeito e tiver aberto para a pessoa lhe ajudar, beleza. Agora, se você quiser descarregar o seu tambor de merda nos outros para feder em cima dos outros, aí isso não, né? Por favor. Você aguenta que você sabe também que aquilo vai passar. E aí é melhor você só fedendo do que destampar para todo mundo. Vai dar ruim. Tá? Então você também pode, além disso, saber, né, que tudo passa, gente, tudo passa, e esse é um momento normal, tá? Que vai acontecer em muitas famílias. Leia, estude, faça cursos online, procure coisas que são prazerosas, cozinhe receitas novas, procure um novo hobby, procure até mesmo uma nova profissão. Você tem tempo agora, se ocupe. A palavra é essa, se mantenha vivo e ocupado. Você nunca, não teve tempo, você não tem tempo para estar fazendo as suas coisas favoritas, procure agora. Reserve um momento para você assistir o que você não assistiu, ler o que você não leu, ver alguma série que você não viu. Então você vai procurar fazer aquelas coisas que você precisava ter feito e nunca conseguiu. Permita-se também não fazer nada no dia que você não queira fazer nada. Você sabe que amanhã vai estar em casa, então você só não pode estar todo dia com as perninhas para cima. Mas se vai ter um dia, vai ter um momento que você não quer nem arrumar a casa, não arrume.
faz parte desse estresse, faz parte desse momento. Tá em lockdown de tantos dias. Você sabe que são tantos dias, então você tem que fazer uma coisa para você ter a certeza que você vai sair daquele momento, quando ele acabar, muito melhor do que quando você entrou. É o desafio que eu faço para você. É entrar no primeiro, no segundo, durante, depois você tá melhor do que quando você entrou. Porque para você sair pior do que isso, você tá melhor ir pra rua e procurar vírus e morrer sozinho para lá. Não, você tem que estar melhor. Deus está te dando a oportunidade de você fazer coisas melhores, de você melhorar, tá? Você converse virtualmente com seus amigos, faça novos amigos, visite virtualmente os seus familiares, busque pessoas que já trabalhou com você há muito tempo, amizades de infância, vai nas redes sociais, vai futucar em tudo quanto é lugar, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai ver os amigos dos amigos, se ocupe fazendo uma coisa boa. Se chegar lá na página daquela pessoa, só tiver tranqueira, que não agrega, passe longe, não diga nem oi. Por quê? Porque isso não é um momento para você estar buscando nada tóxico. Você não é um momento para você ir buscar pornografia, não é um momento para você ir buscar pessoas que só falam de bebida, pessoas que só falam de vício. Não, você tem que buscar aqui, sair daqui melhor espiritualmente, socialmente, tudo, tá? Até intelectualmente, vai ler, vai estudar, tá bom? Não é preciso seguir uma dieta restritiva. Vocês sabem que a pessoa que mais detesta dieta aqui sou eu. Você tem que fazer uma coisa boa todo dia, porque é pro resto da sua vida. Você vai comer bem, você vai hidratar-se bem, você vai fazer no mínimo a tríade perfeita. É comer comida verdadeira, suplementar bem, se hidratar bem. Maria, sou topada mesmo, eu quero fazer mais. Então você vai dormir bem, você vai se hidratar bem. Você vai controlar os seus níveis de estresse, seu e da sua casa. Vai brincar, pegue seus filhos, vai brincar, vai jogar dominó, vai jogar amarelo, sei lá o que você vai fazer aquilo que você nunca mais fez. Você nem se lembra do seu tempo de infância, o que era que você fazia. Então faça agora, aproveite e faça agora, tá? Você pode também, se tem algum problema crônico de saúde, você tem que estar em contato com o seu médico o tempo todo. Para quê? Para você não ser pega de surpresa, não ser pego de surpresa e precisar de um hospital agora. Tá? Então não deixe, estou me sentindo mal, esteja sempre em contato com o seu médico. Mas também não fique enchendo o saco do médico, não, por qualquer bufa, por qualquer coisa que você esteja sentindo. Você esqueceu que eu estou dizendo que os profissionais estão há um ano aí com muito problema? Não é porque ele não está lá no serviço público, todo mundo que tem um consultório, gente, atende também nos hospitais públicos e hospitais particulares. Então todo médico hoje ele está acarretado de problema, ele está estressado. Porque no mínimo ele também é um ser humano, ele está vendo muitas vidas perder, ele não está na guerra porque não foi pegar no fuzil, mas está pior porque ele não está nem matando, ele não consegue matar o inimigo. Ele só está pegando as pessoas doentes, ele não consegue pegar o inimigo. Então que merda de guerra é essa? Para ele é muito estressante, tá? Então faça atividades físicas pelo menos 3 vezes por semana, faça exercícios simples, faça coisas indicadas pelos seus profissionais, ou vá procurar aplicativos bons. Se mantém em movimento, porque você não foi feito para ficar parado. Senão, quando isso aqui passar e vai passar, você vai ser encontrado muito ruim. A gente está sendo convidado a ficar para se salvar, não é para sair daqui umas tranqueiras ainda. Durma nos seus horários regulares, não evite, né, ficar acordado muito tempo, dormir demais. Não durma de menos nem durma demais. Atenda às necessidades do seu organismo, não quebre a sua rotina. Pense sempre que esse isolamento é apenas, olha que coisa legal, você tem que pensar que esse isolamento é apenas uma etapa para a gente vencer o inimigo. É apenas mais uma etapa. Cada dia que passa, cada dia que vai passando, é um dia a mais que passa da luta e um dia a menos que a gente se aproxima da vitória. Está decretado. Está decretada a vitória. Só que a gente precisa se manter vivo para vê-la. Tá? Tudo na vida passa, isso aqui também vai passar. Só que se você não estiver aqui, você só vai ficar com a minha história e não vai poder, né? Ah, Maria, se for você, também. Ué, e qual a diferença entre eu e você? Nenhuma, tá? Se eu tenho a obrigação de me cuidar, você também. Se eu tenho a obrigação de dizer para você se cuidar, imagine eu. Então a gente tem que ter momentos também de relaxamento, tá? Você tem que tirar alguns minutos para ficar quieto, para sentir o silêncio, para estar com você mesmo, para chorar se quiser chorar, dar um carinho em você se quiser dar, um elogio para você se quiser, olhar-se no olho no espelho e se admirar, agradecer porque você
hoje foi poupado, foi poupada. Seus filhos não estão chorando por você. Você não está chorando mesmo dos seus filhos? Ninguém seu. Gente, por favor. Então, motivos para se preocupar a gente tem. Motivos para agradecer a gente também tem. Maria, acabei de perder. Eu já disse a você, não perdeu. Entregue para o dono. Entregue para o dono e vai fazer a sua história. Que a colheita também vai vir em você. Ninguém aqui vai ficar para semente. Porque semente boa é semente que morre. E toda semente que morre, quando ela é plantada, ela vai dar alguma coisa que vai multiplicá-la. Então, aprenda a fazer as coisas agora. Eu estou cansada de dizer para vocês que a gente vai ser caso de estudo. Aprenda a deixar registrado o que é que você está fazendo agora. Veja vocês aqui no chat. Olha aqui, ó. Se alimente bem, beba muita água, suco, faça exercício físico, medite, ore, reze bastante, confie em Deus, mas dê crédito para a ciência. Temos coisas convergentes do que divergentes. Então, o que é que o professor quer dizer? Que tem muita gente estudando, tem muita gente já solucionando o problema. Quando o problema chegou, o Senhor também já suscitou quem vai resolver. É questão de tempo. Não fui eu que fui suscitada para criar a vacina, porque senão eu estava estudando isso. Mas enquanto a vacina chega, eu posso estar pelo menos cuidando da minha vida até ela chegar. Dá para ser coerente? Eu fui suscitada para cuidar da minha casa, então eu cuide dela. Cada um ocupe o seu espaço nesse momento. E ocupe ele bem. Ocupe ele do jeito que ele precisa ser ocupado. Então você tem que manter-se também, além de ter, né? Além de se manter aí nesses momentos aí de relaxamento, você tem que, se a ansiedade lhe apertar, você buscar o apoio de profissionais. Se você vê que você não está resolvendo com a meditação, se você vê que você não está conseguindo resolver sozinha, não fique teimando. Busque o auxílio. Gente, está acontecendo, os psicólogos, eles colocaram aí serviço desde a outra. Eles colocaram serviços gratuitos, onde tem escuta, onde eles podem estar lhe ajudando. E não é só aquele onde você está precisando do psiquiatra, não. São profissionais ali liberais que podem trabalhar lhe orientando, conversando, lhe aconselhando, lhe escutando. Então procure a ajuda de pessoas de sua confiança. Se você não tem esse serviço profissional, respire, sinta o silêncio, fique com você. Se você precisar de ajuda profissional, busque o mais rápido possível, mas procure primeiro, entre os seus, você resolver tudo isso, tá? Mantenha um diálogo com as crianças e com os idosos. Tá? Esses dois aqui precisam de muito cuidado. As crianças porque precisam entender que o mundo não vai se acabar. E que tem em você para elas confiarem. E os idosos porque eles já sabem que o mundo vai se acabar para eles. Mas cedo ou mais tarde eles estão ali mais perto. Só que você não precisa deixar que eles se acabem nesse mundo com tristeza. Você não precisa deixar eles ficarem com angústia. E muitos deles não estão nem entendendo o que está acontecendo. Então mantenha esse diálogo com eles. Sempre explique com paciência. E se já for aquela pessoa que precisa estar perguntando o tempo todo, explique de novo, explique de novo, explique de novo, tá? Então mantenha uma forma simples de dizer o que está acontecendo. Reforce que tudo isso vai passar, tanto para um quanto para o outro. Mas não deixe nenhum nem outro ficar ansioso, ficar triste, ficar com medo, tá? Vá à janela você mesmo, contemple a rua, contemple o céu, faça isso algumas vezes por dia. E faça também aquilo que a gente pede sempre aqui, beba bastante água. Deixe garrafinhas sempre perto de você, reponha elas sempre que for preciso. E não fique apenas sentado e nem deitado. Caminhe pela sua casa, fique em pé, faça exercício, se movimente de alguma forma. Vale às vezes até você colocar ali uma música boa que você queira escutar. Seja muito bem-vindo, viu, seu Diego? Vale muito a pena, se você está ali com ansiedade ou não, vale muito a pena você colocar uma boa música e escutar. O que você não pode é se deixar levar pela ansiedade, se deixar levar pelo medo. Ou até mesmo passar tudo isso aí para quem está próximo de você. Se lembre sempre que você está sendo chamado nesse momento para você contribuir, para você colaborar,
para você agora, nesse momento, está mostrando dentro da sua casa, seja você o homem, seja você a mulher, seja você o filho que está aí com seus pais, você está sendo chamado para mostrar que essa geração que está vivendo esse problema, que está vivendo esse momento, ela tem capacidade. Foi por isso que o Senhor escolheu a mim e escolheu a você para estar aqui. Para a gente suscitar nesse momento uma geração que não vai ficar se lamuriando, reclamando, achando tudo ruim, vendo problema em tudo, procurando um culpado, ao invés de estar procurando uma solução. Viu que tem um problema? É nesse momento mesmo de lockdown que você vai pegar e vai estudar esse problema. Você vai ver como é que você resolveria. Se coloque na pele de um gênio, de uma pessoa que você mais admira, de alguém que você gostaria de ser, e se pergunte o que é que essa pessoa faria nesse momento. E faça. O que é que impede você de fazer aquilo? Se você é uma pessoa que depende dos seus serviços, das suas mãos, e você vai estar parado, as pessoas que dependiam dos seus serviços das mãos vão precisar estar em contato com você para não lhe esquecer. Então você também vai estar ali conversando com eles. Não se esqueça, quem não é visto não é lembrado. Busque agora, se você é uma dessas pessoas, busque estar em contato com os seus sempre. Sejam eles seus amigos, seus parentes, seus familiares, seus clientes. Então esteja ali sempre atento, procurando saber o que é que eles estão precisando. Gente, vai ser apenas 10 dias. E depois disso, os cuidados normais, se Deus quiser. E você volta de novo. E se você mostra para esse povo que você tem a capacidade, para os seus filhos, para os seus pais, que você tem a capacidade de manter a sua mentalidade boa, você vai ser uma pessoa que vai ser admirada, que vão gostar de estar perto de você. E se você é aquela pessoa que se entrega por tudo, não faça isso, busque ajuda. Só que você não queira comer o juízo dos outros, achando que eles são obrigados a entender o que é que você tem. Está ansioso, diga. Está precisando de ajuda, diga. Faça tudo o que você precisar fazer, mas faça com amor. É nesse momento agora que você vai selecionar, porque você vai ter de novo o tempo. O que é que você está buscando? O que é que você está fazendo? O que é que você veio fazer aqui nesse mundo? Por que é que você está aqui? Onde é que você pode ajudar os seus parentes, os seus amigos, os seus sócios? O que é que você pode fazer? É agora que você pode e você vai mostrar que dá. É agora que a gente de novo vem aqui para dentro das redes sociais, porque a gente precisa estar, gente, onde o povo está. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Quando o Senhor disse, vai, fiquem lá, crescer e multiplicai-vos, Ele não disse que tinha que fazer ali. Só que se a gente precisa de gente e as pessoas não podem nem estar na rua, onde é que as pessoas estão? As pessoas estão em casa, só que nos meios sociais. Você está em casa? Tá. Mas você está onde exatamente em casa? Hoje ninguém mais vê televisão, quase ninguém mais está no Netflix. Você está com o celular na mão, você está com o computador ligado. Então as pessoas estão nos grupos, as pessoas estão no Facebook, as pessoas estão no Instagram. Vá procurar os seus amigos, vá procurar os seus parentes, vá procurar os seus clientes. E você trabalha? Então, vá procurar uma maneira de estar servindo seus clientes. Por que você não pode fazer isso? Seus clientes continuam precisando de você. Maria, eu só corto o cabelo deles, eu não posso fazer nada porque eu não posso ir cortar virtualmente. Não, não pode. Mas seus clientes que lavavam o cabelo com você antes mesmo de cortar, eles podem deixar ele crescer agora por esse tempinho, mas podem estar lavando. Eles podem estar precisando que você mande uma hidratação. Eles podem estar precisando de várias coisas. E você está aí só pensando que você tem que fazer tudo pessoalmente. Não é bem assim não, gente. Você pode muito mais do que você imagina. Então, esses dias são apenas isso. Eu quero deixar para vocês o convite, né? Hoje já é sexta-feira. Passa na minha bio, vai lá para dentro do Corpo Blindado. Lá a gente conversa. O que é que você está precisando? Você está precisando mesmo cuidar-se agora porque você está ansioso? Maria, o que é que você tem para me ajudar com a ansiedade? Maria, o que é que você tem que eu não estou tendo? O meu apetite, eu estou tendo apetite demais. Maria, o que é que eu vou fazer agora que a gente vai ficar parado? Eu não posso trazer isso aqui, gente, abertamente, porque uma coisa não é boa para todo mundo. Pode ser uma das 7 maravilhas do mundo. Nem tudo que é bom para um é para todos. Você tem que saber, para mim poder lhe conhecer o que é que você está precisando, o que é que você está buscando. Não, Maria, eu não estou buscando nada disso, não. Eu estou desesperado mesmo, porque eu não estou encontrando como render. Eu quero é trabalho. Então, vai para lá, vamos conversar.
Vem saber do que é que se trata, como é que agora, nesse momento, ao invés de você estar choramingando, você pode estar gerando renda. Aí mesmo da sua casa. Como é que você me paga caro num aparelho celular? Você tem aí o seu smartphone, você não ganha um centavo com ele. Você pode me dizer? Maria, eu não tenho contato com ninguém, as pessoas estão dentro do seu celular. Converse com elas. Maria, eu não sei conversar, então aproveita esse momento agora e vai aprender. Vai aprender, vai fazer, vai se desenvolver em alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que você tem algo aí que você sabe que você pode ensinar para alguém, que vai servir para alguém, é só você querer. Do mesmo jeito que você também tem a necessidade de aprender alguma coisa que alguém que está aqui vai poder lhe ensinar, tá? Então eu quero dizer para vocês, todos que passaram aí, né, já de novo estourei meu tempo, não tem jeito, tá? Mas que se cuidem, gente, né? Por favor, né, se mantenham vivos, se mantenham bem. E estar vivo não basta estar respirando, não, tem que estar bem, tá? Então esteja bem, bem com os seus, sejam eles da frente e de trás, sejam seus vizinhos, seja quem for, esteja bem, tá? Esteja bem porque eu tenho um Deus que me ama, que não dorme e que também ama você. E se por acaso for eu ou for você que parta, que a gente parta em paz. E se partir alguém nosso, que vá em paz. Tá? Não se prenda a isso não, porque ninguém veio aqui para ficar para semente, a gente veio aqui para viver. E como é que você está vivendo e como é que eu estou vivendo, tá bom? Beijo no coração de vocês, para você que está aqui no YouTube, passa lá, vai lá no Instagram, Maria Viana 03, entra na minha bio, cai lá no Corpo Blindado que a gente conversa, tá bom? Para você aqui do Instagram.